Olá, meus queridos irmãos, que a paz bendita do Senhor Jesus esteja com você. Passando por aqui para responder mais uma pergunta que nos foi feita em nosso canal no YouTube, ali nos comentários. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida a respeito da Palavra de Deus, é só deixar lá nos comentários dos nossos vídeos no canal do YouTube, qualquer um dos vídeos, e nós vamos responder para você, tá bom? Bom, o assunto que nós vamos tratar hoje é se nós iremos nos alimentar, se nós vamos comer no céu. Lógico que eu vou fazer uma resenha aqui, não vou explanar tudo sobre esse assunto. Nós vamos fazer aqui de uma maneira lacônica, bem resumida a respeito desse assunto. Mas vamos lá, será que nós vamos nos alimentar no céu? Bom, a primeira coisa que nós precisamos entender é que quando o Senhor Jesus ressuscitou, Ele ressuscitou num corpo glorificado. Esse mesmo corpo que o Senhor Jesus tem hoje, nós vamos ter quando, no arrebatamento da igreja, se nós passarmos pelo arrebatamento ou na volta do Senhor Jesus. Se nós morrermos, quando acontecer o arrebatamento, nós vamos ressuscitar no corpo glorificado. Ou, se Jesus arrebatar e nós estivermos vivos, seremos transformados no mesmo corpo que o Senhor Jesus tem hoje. Vale lembrar que esse corpo é o corpo que Adão tinha lá no Éden. Esse mesmo corpo, por isso que a Bíblia vai dizer que Jesus é o segundo Adão. Ele veio restaurar aquilo que o homem perdeu. Quando o pecado entrou no homem, entrou a morte. E aquele corpo de Adão, que era um corpo glorificado, passou pela morte. Passou a decompor-se, passou a perecer. E quando Jesus ressuscita, o segundo Adão, ele ressuscita então num corpo glorificado. Como será o nosso corpo e como será essa transformação do corpo? Vamos entender em 1 Coríntios, capítulo 15, que está na sua tela aí, versículos 51 a 54. Olha o que diz: Eis que vos digo um mistério. Qual é esse mistério? Na verdade, nem todos dormiremos, mas seremos transformados no momento, num abrir e piscar de olhos. Vale lembrar que o arrebatamento não será num abrir e piscar de olhos. O que a Bíblia relata que será num abrir e piscar de olhos será a transformação do corpo. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão o quê? Incorruptíveis, ou seja, já num corpo incorruptível, no mesmo corpo que o Senhor Jesus. A Bíblia diz que Jesus é a primícia dos que dormem. Então a primeira transformação do corpo aconteceu com o Senhor Jesus, depois acontecerá conosco. E nós, diz a Bíblia, seremos transformados. No abrir e piscar de olhos, seremos transformados em um corpo glorificado. Um corpo igual ao do Senhor Jesus, que atravessa a parede, que desaparece de um lugar e aparece do outro, não cansa, não sente fome, não sente frio. É esse mesmo corpo. Bom, e o texto vai continuar dizendo, porque convém que isso que é corruptível, essa nossa carne, se revista da incorruptibilidade. E isso que é mortal, que é a nossa carne, se revista da imortalidade, ou seja, nunca mais iremos morrer. Inclusive a morte é o último inimigo a ser vencido pelo crente em Deus. Bom, e o versículo 54 vai dizer, e quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Bom, entendemos aqui então que nós vamos ter o corpo que Jesus tem hoje, que nós vamos ter o mesmo corpo que o Senhor Jesus, um corpo de glória, um corpo transformado.
Vamos para o próximo versículo. Em João 3:2 diz: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos, olha o que diz a Bíblia, semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos e nós seremos transformados. Ou seja, como o Senhor é, nós seremos semelhantes a Ele. Não podemos dizer que somos iguais porque Ele é Deus, nós não somos Deus, mas o que diz a Bíblia em semelhança, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, nós vamos voltar a ter a semelhança de Deus. Nós vamos ser semelhante a eles, um corpo glorificado igual ao dele. É isso que a Bíblia está se referindo. O próximo versículo em Lucas 24, 37 a 39 vai dizer: E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Jesus estava agora num corpo glorificado. Ressuscitou nesse corpo glorificado. E ele aparece diante dos discípulos. E o versículo 38 vai dizer: E ele lhes disse: Por que estáis, ele Jesus, por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Ou seja, ele está dizendo, sou eu, o próprio Jesus. Só que agora ele estava diferente, o corpo dele era glorificado, mas era o mesmo Cristo. E ele diz, apalpai-me e vede, pois um espírito tem carne e ossos. Ou seja, olha que mistério. Por isso que a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 15 que é um mistério, irmãos. Jesus estava num corpo glorificado, um corpo que atravessa a parede, mas ainda assim é um corpo que tem carne e que tem ossos. E ele diz, pois um espírito tem carne e ossos, como vedes que eu tenho. Jesus estava num corpo glorificado e tinha carne e ossos, ou seja, é o mesmo corpo de Jesus, só que glorificado. Nós, quando fomos transformados, quando subimos ao céu, nós vamos continuar tendo carne e vamos continuar tendo ossos, só que será um corpo glorificado. Um corpo que não sente fome, um corpo que não sente sede, um corpo que não cansa. É um corpo glorioso, um corpo majestoso, é um corpo glorificado. Você está conseguindo entender isso? É esse corpo que Jesus tinha de carne e ossos, porém, que desaparecia do lugar e aparecia no outro, que podia ser identificado ou não. Por isso que os discípulos no caminho de Emaús não o identificaram, porque ele podia ser identificado ou não. Ele atravessava a parede. É um corpo glorificado. Ele foi transladado, subiu ao céu, pôde voar nesse corpo glorificado. Vamos continuar? Versículo 24, ainda 36 e 40 a 43, continua dizendo, de Lucas 24. E falando eles estas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse, paz seja convosco. Eles assustados, e aí vai dizer o texto, e eles, espantados, atemorizados, pensavam que viam um espírito, porque não era igual, apesar de ser carne e osso, era um corpo diferente. Por isso que eles achavam que era um espírito também. E ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos, os meus pés, que eu sou o mesmo. Apalpai e vede se um espírito tem carne e ossos, como vedes que eu tenho. Bom, vamos continuar. Lucas 24 ainda continua dizendo, e mostrou as mãos e os pés, e não crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhado, disse-lhes, tendes aqui alguma coisa para comer? Veja bem, Jesus estava num corpo glorificado,
O corpo que ele tem no céu hoje, ele subiu com esse corpo, e ele tem esse corpo glorificado, eu vou ressaltar novamente aqui, que é o mesmo corpo que nós vamos ter no céu, que nós vamos ter quando ressuscitarmos, ou formos arrebatados. E ele pergunta, tanto ainda atemorizados, maravilhados, disse, tendes, versículo 41, aqui alguma coisa para comer? Então eles, os discípulos, apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. E o que Jesus fez no corpo glorificado? O que ele tomou, e comeu o peixe e comeu o favo de mel diante deles. Então, irmãos, e quando ele diz apalpai e vede se eu não sou o mesmo, se eu não tenho carne e osso, ele pega um peixe no corpo glorificado e se alimenta. Nós vamos estar no céu com esse corpo glorificado. E se Jesus pôde comer carne de peixe, se ele pôde comer um favo de mel, será que nós não vamos comer também? Eu não estou dizendo aqui de passar fome, não é comer para matar a fome, mas é comer com prazer. No céu nós vamos trabalhar, mas não é que nós vamos trabalhar porque precisamos, vai ser prazeroso, nós não vamos nos cansar. Assim como nós vamos comer e não sentir fome, mas será algo prazeroso, nós vamos trabalhar e não vamos nos cansar, porque será algo trabalhoso. A Bíblia diz que no céu vamos trabalhar. A Bíblia diz, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. No Éden, Adão e Eva, Adão trabalhava. E era algo prazeroso, o trabalho era algo glorioso. Vamos continuar? Em Mateus 26, 29 diz, e digo-vos que, olha o que Jesus está dizendo em Mateus 26, 29. E digo-vos que, desde agora, Jesus estava aqui na terra ainda, ele ainda não estava nem num corpo glorificado. Ele diz, não beberei mais do fruto da vide, até, na verdade, aqui eu creio que já estava no corpo glorificado, eu não atentei o texto aqui, mas o que importa é isso. E digo-vos que, desde agora, não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia que o beba de novo, novamente, o beba novo convosco no reino de meu Pai. Que Jesus estava dizendo que aquele suco da uva, que o vinho, ele não beberia mais aqui na terra, até que ele bebesse conosco, convosco, diz aí, que ele ia beber e que nós vamos beber do fruto da vide. Não é algo sobrenatural, não, era o fruto da vide, que ele estava bebendo aqui na terra, o suco da uva. Ele está dizendo, ele está dizendo que vai beber no céu, até que eu beba novamente convosco, novamente, de novo, no reino do meu Pai. Porque nós vamos sentar às bodas do Cordeiro, e eu creio que nós vamos beber do fruto da vide. Você não crê assim? Então deixe aí nos comentários e me ajude a mostrar versículos que comprovem o contrário disso, tá bom? Vamos lá. Lucas 22, 29 e 30 diz, e vos destino o reino, como meu Pai destinou a mim, para que comais e bebais a minha mesa, aonde? No meu reino. Nós vamos sentar na boda para ficar olhando para a cara do outro. A Bíblia diz que nos assentaremos com Abraão, Isaque e Jacó, e o Senhor irá nos servir. Servir o quê? Aqui Jesus está explicando, para que comais, lá no céu. Nós vamos comer e beber na minha mesa, no meu reino. E vos assentarei sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Vamos continuar? Isaías 26, 6 vai dizer que está se referindo quanto ao milênio, quando a igreja estiver aqui na terra com Jesus,
no reino milenar, que eu acredito que será aqui na terra, 1000 anos de paz, a igreja reinará com Cristo, nós julgaremos as nações, nós vamos descer com Cristo num corpo glorificado, o mesmo corpo que Jesus tem, e vamos reinar com ele, diz a Bíblia. E olha o que Isaías 26:6 diz. E o Senhor dos Exércitos dará nesse monte, fala que referindo-se ao Monte das Oliveiras, em Jerusalém, neste monte a todos os povos o Senhor dará uma festa com animais gordos. Vai dar um churrasco. É o que a Bíblia está dizendo, olha o texto. Uma festa de vinhos velhos, vinhos bons, vinhos envelhecidos, vinhos saborosos, com tutanos gordos e com vinhos velhos bem purificados. Então, está dizendo que nós vamos comer carne no corpo glorificado. Está aqui, irmãos, nos textos. Tenta interpretar esse texto de uma maneira diferente. Se esse texto não é literal, se esse texto não está se referindo ao milênio, se não está se referindo a Jesus e à igreja. Vamos continuar? Em Mateus 8:11, Jesus diz assim: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se a uma mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Agora já não é mais no milênio, agora está se referindo às bodas, ao reino dos céus, aonde nós nos sentaremos com Abraão, Isaque, Jacó, Pedro, Tiago, João, o Moody, Wesley, Lutero e assim por diante. Apocalipse 2:7 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. Além de vinho e outras coisas, nós vamos comer também da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Vamos comer. E ainda vai dizer em Apocalipse 2:17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido. Sabe aquele maná que Israel comeu no deserto e morreu? Esse mesmo maná, alimento, nós vamos comer no céu. E dar-lhe-eis uma pedra branca e uma pedra com um novo nome escrito, do qual ninguém conhece, senão aquele que a recebe. Apocalipse 22:2, no meio da praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, e o que produz 12 frutos, dando seu fruto mês a mês, e as folhas da árvore são saúde para as nações. Apocalipse 19:7-9, regozijemos, alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas. Bodas é festa, bodas é alimentação. E a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho são a justiça dos santos. E diz assim ainda, regozijemos, e vai dizendo assim mais para baixo, Isaías 49:10. Agora, a pergunta que eu faço é, nós vamos nos alimentar no céu, mas teremos fome? Não vamos ter fome. Isaías 49:10 diz, nunca terão fome, nem sede. Então será algo prazeroso. Alimentar é algo gostoso. Tudo que é bom, Deus, eu creio que vai permanecer no céu. Trabalhar, quando você tem alegria, é prazeroso. Quando você não cansa, aquilo é prazeroso. E comer também é prazeroso. Nós vamos tomar água no céu, suco, o vinho da uva do céu, sim, mas não vamos ter sede, não haverá morte, não haverá cansaço, não haverá sede, não haverá tristeza, não haverá angústia, não haverá dor, e não terá fome, nem sede, nem o calor, nem o sol os afligirá, porque os que se compadecem deles os guiará, que é o Senhor Jesus, os guiará e levará mansamente aos mananciais de água. E João 6,32 diz que nós não teremos fome, disse depois Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. E Apocalipse 7, versículo 16 diz, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem o sol,
nem o calor cairá sobre eles, confirmando a profecia de Isaías. Então, meus queridos irmãos, eu creio que nós vamos nos alimentar sim. Pastor, Jesus comeu um pão, é matéria, num corpo glorificado. Uma vez um aluno no curso de teologia me fez essa pergunta. O peixe que é matéria, no corpo glorificado, quando Jesus atravessou a parede, o peixe foi ou ficou? A Bíblia diz, meu irmão, o seguinte, que aquilo que é incorruptível, corruptível, que é o peixe, quando toca no incorruptível, se torna também incorruptível. Então, não é um corpo glorificado não toca no peixe e o corpo glorificado se torna corruptível. Não, é o corpo glorificado ao tocar no peixe que torna o peixe incorruptível. Jesus não podia tocar no esquife, porque ele é um nazireu de Deus. E quando ele toca no cadáver, ele não se torna impuro, mas o cadáver se torna purificado. Porque o nosso Deus transforma o corruptível em incorruptível. E aí, o que você achou dessa explicação? Você é contra, é a favor? Iremos comer no céu ou não? Deixe o seu comentário. E se você gostou desse vídeo, desse conteúdo e quer receber outros conteúdos iguais a esse, se inscreve aí no nosso canal, ative o sininho das notificações para receber de primeira mão, deixe os seus comentários e compartilhe esse vídeo com alguém que tem dúvida a respeito do assunto, tá bom? Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Que Deus te abençoe.